Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News especial do bicentenário da independência do Brasil. Milhões de pessoas participaram das celebrações por todo o país. Em Brasília, uma multidão ocupou a esplanada dos ministérios para o desfile oficial de 7 de setembro. Em São Paulo, a Avenida Paulista ficou lotada e colorida de verde e amarelo. A cena se repetiu em vários estados. Vamos falar também da reabertura do Museu do Ipiranga, na capital paulista, depois de quase uma década fechado. E uma reportagem especial vai mostrar parte do trajeto feito por Dom Pedro I pela Estrada Velha de Santos até o Grito da Independência em São Paulo. Esses e outros assuntos agora no Rede TV News. Em São Paulo, o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro foi realizado no bairro do Ipiranga. Foi nessa região, na zona sul da capital paulista, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Concentração e olhares vibrantes. Nem o mau tempo não foi empecilho para acordar cedo e vir assistir ao desfile. Não tem chuva que atrapalhe, porque é uma coisa única na nossa vida. E nós temos que levar o nosso país no coração, independente, se chuva ou sol. Fazer parte dessa independência é muito bom, muito gratificante e muita honra, né, para todos nós. E que bom que nós estamos aqui. O desfile cívico-militar, que sempre foi realizado no Sambódromo do AMB, zona norte da capital paulista, neste ano, no bicentenário da independência do Brasil, foi transferido aqui para a Avenida Dom Pedro I, em comemoração também à reabertura do Museu do Ipiranga. Temos essa festa tão bonita que dignifica um país que é um país como o nosso, que é um país do qual a gente tem orgulho. Independência se constrói todos os dias e independência é de todos nós. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanhou tudo de perto. Com 10 mil participantes no desfile, o maior desfile da história, né? De 200 anos, esse é o maior desfile da história. Então é um momento de muita alegria para todos nós. Eu tenho certeza que é muito orgulho, não só para os paulistanos, para os paulistas, mas para todos os brasileiros. Tropas das Forças Armadas brasileiras desfilaram exibindo tanques e artilharia de guerra. Também desfilaram as polícias militar e civil de São Paulo. Trazer as crianças e estar presente, participar desse momento que eu acredito que seja um momento único. E também de conhecimento para as crianças também. Eu acho que toda família, todo pai de família, mãe, deve trazer nos próximos 7 de setembro, vídeo também que é muito legal. Quais o senhor acha que são as principais conquistas do Brasil nesses 200 anos de independência? Olha, meu querido, graças a Deus o Brasil evoluiu bastante, a tecnologia tomou um rumo totalmente diferente. Eu tenho 70 anos, andávamos de bonde, hoje já não andamos mais, andamos de VLT. Realmente conseguimos grande conquista, o Brasil melhorou nesses 200 anos bastante coisa. Acho que a democracia, né, também, que acho que todo mundo tem direito de ser o que é, poder falar o que quiser e todo mundo tem que respeitar as opiniões dentro das leis, né? Nos 200 anos da independência, o Rede TV News convida você para um passeio pela história do país. Parte do trajeto que Dom Pedro I fez até o Grito de Independência hoje fica num parque estadual entre os municípios de São Bernardo do Campo e Cubatão, em São Paulo. Repórter Murilo Rincon foi conhecer a chamada Estrada Velha de Santos. A Estrada Velha de Santos faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, um verdadeiro patrimônio a céu aberto. São 9 quilômetros de estrada e muita, mas muita história para contar. Cada pedacinho, né, do Caminhos do Mar, ele tem uma história para contar. E é muito gostoso quando a gente vê o visitante que às vezes não conhece, não sabe tudo o que aconteceu aqui, passando em cada monumento, tendo a explicação de um monitor, falando sobre o que aquele monumento representa para a história do Brasil. Então é incrível. Foi de Washington Luiz, que governava São Paulo, a ideia de construir lá em 1922 7 monumentos ao longo da Estrada Velha de Santos em homenagem ao centenário da independência do Brasil. Quem vai nos mostrar um pouquinho disso tudo é a Maiara, que é a nossa monitora ambiental. Vamos lá, Maiara.
foi o monumento que teve maior visibilidade. Pouso Paranapiacaba, do Tupi-Guarani, lugar onde se avista o mar. E ele representava bem a era moderna, por isso que vocês conseguem visualizar um mapa de 1923, falando do futuro, que seriam os automóveis, que era o meio de locomoção do futuro. É muita caminhada. Depara com um trecho da famosa Calçada do Lorena, um dos pontos mais importantes da história. Este é um dos lugares mais marcantes do passeio. Este caminho, formado por pedras, foi a primeira via pavimentada do litoral à capital paulista. Por aqui eram levadas as mercadorias que chegavam do Porto de Santos. E foi também o caminho que Dom Pedro I fez naquele 7 de setembro de 1822, rumo ao Ipiranga, onde proclamou a independência do Brasil. Por aqui então subia e descia mercadoria no lombo das mulas, cavalo ele não aguentava. Ou seja, então Dom Pedro também ele subiu numa mula, não num cavalo, como todo mundo acha que aconteceu. Consegue observar nas placas dos dois lados que tem resquício dos carros de ferro que passavam aqui. Obrigatoriamente eles subiam e desciam nesse trecho aqui, então os carros eles passavam arrastando e essas marcas do tempo foram preservadas, elas não foram restauradas, elas foram enfatizadas até para a gente poder passar a mão ali e sentir esse tempo ali real. E ainda é possível visitar o Cruzeiro Quinhentista, que representa o período das grandes navegações. Só que este monumento, especificamente, fica fora do perímetro do parque. Em algum momento, quando chegaram as indústrias, o cruzeiro ele foi realocado, então fica depois da concessão do parque. Então, quem vem fazer a visitação em excursão e sai por Cubatão, pela portaria de Cubatão, tem acesso ao Cruzeiro Quinhentista. Quem vem até a portaria e retorna com o nosso transporte, já não tem esse privilégio de ver o Cruzeiro. Muito especial, focada no bicentenário. Então, um pouquinho da empresa que faz o restauro dos monumentos, ela ensina, ela mostra como é esse processo, espetáculos musicais, tudo voltado para a família, tudo voltado para trazer o entretenimento junto com a questão histórica e a questão turística, cultural do Caminhos do Mar. E não é que no fim desse passeio eu ainda encontrei o homem? Com vocês, Dom Pedro I. Olá, nobres visitantes, sejam bem-vindos aqui ao parque. O que estão a fazer cá? A todos dessa nação, preciso gritar o famoso grito que tão foi proclamado na história. Volta, vários eventos marcaram a comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Em Brasília, a esplanada dos ministérios foi tomada por uma multidão. Quem está lá é o repórter Anderson Arcoverde, que acompanhou toda a comemoração durante o dia. Boa noite, Anderson. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe, a todos que nos acompanham. Pois é, foram milhares de pessoas que se reuniram ali atrás, na esplanada dos ministérios, para comemorar o bicentenário. Agora, essa festa, que foi marcada não só pelo público, mas também pela organização, já encerrou. A esplanada, nesse instante, está praticamente normalizada.
verde e amarelo aqui, apenas as luzes que iluminam o Congresso Nacional lá ao fundo. O trânsito ainda está fechado. O fechamento das vias foi uma parte de um forte esquema de segurança que, segundo a Polícia Militar, funcionou. Há pouco, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal divulgou nota em que afirmou que as comemorações aqui em Brasília foram absolutamente tranquilas. Quem veio à esplanada hoje pela manhã pôde encontrar idosos, crianças, famílias que vieram de vários cantos do país para comemorar o bicentenário. Vamos acompanhar na reportagem. Uma multidão coloriu a esplanada. Todo mundo queria assistir ao desfile. Quem não conseguiu se acomodar nas arquibancadas, acompanhou do gramado mesmo. De acordo com o balanço do governo federal, 1 milhão de pessoas estiveram nas festividades. Muito lindo, povo unido, é isso que nós precisamos para o Brasil. Isso é um símbolo que nós estamos aqui, não só o símbolo da nação, da nossa bandeira, mas de estar aqui representando mesmo a nossa terra, né? Os nossos valores, né? Para participar da festa, pessoas vieram em caravanas de vários pontos do país. Nós veio do Pará, São Félix Xingu. Sou do Mato Grosso, Nova Mutum. Estou vindo lá do Nortão, lá do Mato Grosso. A segurança foi reforçada. Quem chegava era revistado. Nenhum objeto que pudesse ser usado como arma pôde entrar. No alto dos prédios, atiradores de elite observavam a multidão prontos para qualquer emergência. Um cuidado que garantiu uma festa tranquila para toda a família. Pessoas de diferentes gerações vestiram as cores da bandeira. 10 anos a gente sem ver isso aqui, ó, bandeira. Além do desfile dos militares, a população pôde acompanhar o espetáculo nos céus. Uma exibição de caças da Força Aérea Brasileira, paraquedistas e, claro, o show da Esquadrilha da Fumaça. No palanque oficial, autoridades e convidados também levaram suas famílias. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos convidados. Também participaram da festa representantes de Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Chefes de Estado de outros países mandaram mensagens parabenizando o Brasil. Entre eles, a rainha Elizabeth II e os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. No fim, o presidente discursou ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ele disse que nunca tinha visto tanta gente na esplanada e elogiou a união de pessoas na comemoração do bicentenário. Evento que une os brasileiros dos 4 cantos do país. Evento onde entre nós não há qualquer diferença. Somos todos iguais. Todos nós queremos o bem da nossa pátria, o bem do nosso país. E essa festa não começou, não foi apenas pela manhã. Logo no primeiro minuto deste 7 de setembro, houve uma comemoração com fogos de artifício na Torre de TV, um ponto turístico no centro de Brasília. Belíssimas imagens que foram registradas pelo cinegrafista Raimundo Tavares. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. No Rio de Janeiro, Copacabana concentrou a maior parte das celebrações. O repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Tony. O movimento aí já voltou ao normal. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, movimento normal já em Copacabana, aquele movimento de final de feriado, mas bem diferente do que nós vimos há algumas horas, quando a praia foi completamente tomada por pessoas vestidas com as cores da bandeira do Brasil, né? Muita gente por aqui, o público acompanhando as comemorações do bicentenário da independência, também as exibições de bandas militares, da Esquadrilha da Fumaça, de paraquedistas. Um dos eventos, na parte da tarde, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ele acompanhou o tributo cívico-militar. Então vamos ver agora na reportagem como foi o 7 de setembro na capital fluminense. Um tiro de canhão deu início às celebrações no Forte de Copacabana, na zona sul da capital. No mar, 21 embarcações brasileiras e estrangeiras participaram da Parada Naval, em um desfile pelas praias com direção à Baía de Guanabara. A Esquadrilha da Fumaça coloriu o céu com as cores da bandeira. O verde e o amarelo também tomaram conta da orla. Bandeiras do Brasil eram vistas por toda parte.
famílias inteiras celebraram o bicentenário da independência. Por isso que a gente fez questão de vir. Veio meu pai, veio a minha irmã, ele que é meu sobrinho. A gente entende que isso aqui é muito importante. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 2h40 da tarde para participar do tributo cívico-militar. Ao final do ato, o público deixou a praia de Copacabana ainda em comemoração. 200 anos de liberdade, de democracia. E mais cedo ainda, na chegada de Bolsonaro ao Rio de Janeiro, um homem foi preso com 2 facas em punho. Ele tentou se aproximar do presidente no momento em que Bolsonaro se encontrava com apoiadores para seguir em motociata aqui para Copacabana. O homem chegou a derrubar as grades de proteção e foi contido pela segurança da presidência. Ele foi levado para uma delegacia da região. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Em Bauru, no interior de São Paulo, o deputado federal Capitão Augusto, do PL, teve o caminhão de som dele pichado ontem à noite. O veículo que seria usado nas comemorações do bicentenário da independência estava no estacionamento do comitê eleitoral do político. Em nota, o deputado disse que os vândalos ainda tentaram botar fogo no caminhão. Todos fugiram, ninguém foi identificado até agora. A polícia investiga o caso. Na sua opinião, quais foram as principais conquistas que o Brasil teve após esses 200 anos de independência? Olha, a Constituição de 88, né, as eleições, as diretas, já um país mais democrata, né? O direito das mulheres, a abolição da escravatura, entre vários, direitos dos trabalhadores. E uma das principais conquistas que o Brasil conseguiu é se posicionar no mundo mesmo como um país que apresenta uma grande diversidade e ao mesmo tempo consegue ter como o seu povo a sua maior riqueza, um povo que é conhecido no mundo inteiro por ser um povo honesto, trabalhador. Veja mais atos deste 7 de setembro pelo Brasil. Em Belo Horizonte, milhares de pessoas participaram do ato pelos 200 anos de independência e mais 200 anos de liberdade. A concentração foi na Praça da Liberdade. A gente está aqui para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Afinal de contas, é uma conquista do nosso país e a gente tem que estar aqui para defender a nossa bandeira. O Dia da Pátria foi comemorado com muito verde e amarelo nas camisas, nos adereços e veículos. A bandeira do Brasil também estava por toda parte, assim como o hino nacional. Com o lema Vida em Primeiro Lugar, Brasil, 200 anos de independência pra quem? Movimentos sociais também desfilaram pelas ruas de Belo Horizonte. No Recife, na Avenida Boa Viagem, zona sul da capital, milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo defenderam a liberdade de expressão. Já no centro da cidade, movimentos sociais e grupos religiosos realizaram o Grito dos Excluídos, que tinha como um dos temas a luta contra a fome. Em Fortaleza, os atos começaram com uma motociata que partiu da Arena Castelão e atravessou a cidade. E teve também uma carreata que exibiu a bandeira do Brasil. Na Praça Portugal, as mensagens dos manifestantes eram a favor da democracia e da liberdade. Muitas famílias participaram do evento. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, falou com apoiadores após o tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Somos uma pátria majoritariamente cristã, que não quer a liberação das drogas, que não quer legalização do aborto, que não admite a ideologia de gênero. Um país que defende a vida desde a sua concepção, que respeita as crianças na sala de aula, que respeita a propriedade privada e que combate
que a corrupção paga valer. Em seguida, o candidato à reeleição foi para o Rio de Janeiro, onde participou de uma motociata até a praia de Copacabana, na zona sul da cidade. Lá, ele também discursou de um carro de som para milhares de apoiadores. Ciro Gomes, do PDT, passou o feriado da Independência em Minas Gerais. O candidato visitou a arquidiocese da cidade histórica de Mariana, onde foi recebido pelo arcebispo Dom Ayrton José dos Santos. Após o encontro, Ciro conversou com apoiadores. Depois foi para Ouro Preto para participar das festividades da Independência e de uma live, onde falou sobre mineração e preservação ambiental. O Brasil não pode mais adiar a transformação da ideia de desenvolvimento sustentável numa prática operacional no território. Para um país como o nosso, é falso o dilema entre crescer e preservar. Como é que se resolve isso na prática? Eu proponho o zoneamento econômico e ecológico. Simone Tebet, do MDB, comemorou os 200 anos da independência em Jaguariúna, no interior paulista. A candidata visitou uma fazenda e um centro de educação musical ambiental. Está na hora de fazermos uma nova independência. Uma independência que garanta uma educação de qualidade, proteção ao meio ambiente, um Brasil que cresce e gera emprego para todos. Um Brasil para todos. É hora de reconstruirmos o Brasil em outras bases. Soraya Tronic, do União Brasil, aproveitou o feriado para fazer uma caminhada e conversar com eleitores de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Também visitou o Museu do Ipiranga, na capital paulista, e encontrou um grupo de jovens para falar sobre democracia e liberdade. Léo Péricles, do Unidade Popular, passou o dia em São Paulo. O candidato participou do Grito dos Excluídos na Praça da Sé, região central. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e José Maria Eimael, do Democracia Cristã, não tiveram agenda pública. Felipe Dávila, do Novo, fez panfletagem e participou do evento de reabertura do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, foi ao Grito dos Excluídos, na Praça da Sé, na capital paulista, e fez também uma live sobre a independência. Sofia Manzano, do PCB, participou do Grito dos Excluídos também, mas no Rio de Janeiro. Padre Kelman, do PTB, participou das comemorações pelos 200 anos da independência em São Paulo. A candidatura de Pablo Marçal, do PROS, foi cancelada pelo TSE, depois que a atual cúpula do partido decidiu não ter candidato. Depois de 9 anos, o Museu do Ipiranga, na capital paulista, finalmente será reaberto. E nessa volta tem programação especial de comemoração pelos 200 anos da independência do Brasil. A repórter Joyce Mafezoli acompanha neste momento um evento de relançamento do museu. Boa noite, Joyce. Boa noite, Lacombe, Érica, boa noite a todos. No palco, vários artistas se revezam aqui, acompanhados pela Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Entre eles, Margarete Menezes, Criolo, Vanessa da Mata, Fafá de Belém. O Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, abriga a história do país. O espaço foi reaberto ontem para autoridades e hoje para escolas e trabalhadores que ajudaram nas obras do restauro. Tivemos um problema com o sinal da Joyce Mafezoli, então o Rede TV News mostra agora um pouco do que poderá ser visto no Museu do Ipiranga a partir de amanhã. Na entrada, a gente já percebe a diferença. Tudo no museu mais antigo e importante do país está diferente. O bicentenário da independência ele ganha o seu auge do ponto de vista de visibilidade e possibilidades, através não só do edifício, mas também das exposições, a gente discutir a nossa identidade e a nossa história. Por aqui, tudo foi reformado, desde o famoso quadro da Independência ou Morte até o Jardim Francês, que fica na entrada do museu. Com investimento de 235 milhões de reais, a expectativa é atrair por ano mais de 900 mil visitantes. As pessoas têm uma memória afetiva muito grande, né, com o museu, então nós estamos preparados e esperando, na verdade, uma grande procura. A reforma foi executada em duas grandes frentes: restauro do edifício monumento e construção de um outro edifício. São 6.800 metros quadrados de pura imersão na história do nosso país, com um acervo que demorou décadas para ser reunido. O que vocês vão ver aqui mostra um investimento, já que nós temos há mais de 30 anos de trabalho e a gente espera, tem expectativa com essa reabertura, a população, os nossos visitantes, os mais variados, se identifiquem com as questões que nós tratamos e com os acervos que nós estamos expondo.
Um dos destaques do novo Museu do Ipiranga é a versatilidade. Totens e mesas com conteúdo em braille e libras contam a nossa história. Aqui, todos podem ver, ouvir e sentir. O edifício agora também tem elevadores, rampas de acesso, piso tátil e Wi-Fi liberado ao público. A gente já viu a multidão que foi às ruas hoje em todo o Brasil e se contra fatos não há argumentos, jogar contra imagens também é perda de tempo. A praia de Copacabana no Rio ficou lotada, assim como a esplanada dos Ministérios em Brasília e também a Avenida Paulista, apesar do tempo chuvoso em São Paulo. Isso sem falar nas manifestações em outras cidades por todo o país. Nos 200 anos da independência, os brasileiros deixaram bem claro que não abrem mão da liberdade e que ela não pode ser fatiada. Ou todos têm, ou ninguém tem. Vamos mudar de assunto agora, falar um pouco de um motorista bêbado que provocou um acidente nessa madrugada na região central de Belo Horizonte. O homem de 30 anos confessou que tinha acabado de sair de uma festa e que perdeu o controle da direção. Ele estava sozinho no carro que invadiu a calçada e só parou depois de atingir a fachada de um pet shop. Algumas pessoas registraram o estado de embriaguez do motorista. Você está falando com quem? É nós, é nós. De acordo com a Polícia Civil, o homem se negou a fazer o teste do bafômetro, mas assumiu que havia bebido. Ele foi preso e solto pouco tempo depois, ao pagar fiança de R$ 1.200. A habilitação foi recolhida e o carro apreendido. Um policial militar foi baleado ao reagir a um assalto na zona norte da capital paulista. Ele estava de folga, consertando um carro, quando foi abordado. Os criminosos fizeram 3 disparos. Um deles acertou a cabeça do PM, que está internado em estado grave. Os bandidos ainda não foram identificados. As denúncias de maus-tratos contra animais cresceram mais de 15% em 2021 no estado de São Paulo. Os dados são da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. E os envenenamentos são um dos crimes cometidos. E é muito importante saber o que fazer, tanto em relação ao cuidado com o animal, quanto no registro do caso. O Rodrigo é tutor da Pretinha, essa cadelinha dócil e brincalhona. Um amor sem tamanho. A Pretinha para mim é minha companheira já há 7 anos e é como uma filha. Onde eu vou, ela está, é minha sombra, é minha cachorra de assistência. Se eu tenho uma crise de estresse emocional, Pretinha está do meu lado. De uns tempos para cá, essa relação de afeto tem dado lugar à preocupação. A Pretinha foi envenenada por chumbinho. Caminhando com ela, vejo que ela pegou algo na boca e começou a comer. Tento tirar da boca e não consigo. 5 minutos do tempo que ela comeu. Ao chegar em casa, ela começou a tremer. Não pensei, levei rapidamente no veterinário para ver o que estava acontecendo. A cadelinha se recuperou, mas agora o cuidado nos passeios vai ser redobrado. Infelizmente, a Pretinha não foi a única vítima deste crime. Em abril deste ano, aqui, nesta mesma rua, em Guarulhos, na Grande São Paulo, um outro cachorro também foi envenenado, mas não resistiu. A Jéssica era a tutora do Derek e ainda não entende como tudo aconteceu. Até hoje a gente não consegue assimilar porque foi muito rápido o que aconteceu. Ele apresentou vômitos, mas como ele sofria de gastrite, a gente acreditou que era por conta da gastrite, né? Levei ao veterinário, elas deram um soro para ele, só que retornou para casa e continuou o vômito. Levei novamente para o veterinário e meu cachorro não voltou mais para casa. De acordo com dados da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, só de janeiro a novembro do ano passado, foram registradas 16.042 denúncias, 15,6% a mais que no mesmo período de 2020. Neste hospital veterinário, na zona sul da capital, os casos de envenenamento já representam 10% dos atendimentos. O que a gente pode observar? Se os olhos estão mais, as pupilas estão mais dilatadas, esse é um ponto principal para a gente. Babação em excesso, que a gente chama de cealorreia. Se eles estão apáticos ou muito agitados, a gente tem os 2 extremos deles. Percebeu que ele não está conseguindo andar direito, a gente tem os tremores da musculatura, isso tudo são sinais para a gente de intoxicação. A veterinária explica que a agilidade no socorro é fundamental. O primeiro passo é tentar identificar o que foi que ele comeu, né? Essa é uma coisa que ajuda muito a gente, e trazer para o veterinário.
Quanto mais a gente demora, mais crítico fica para esse animal. Os crimes devem ser denunciados. Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais é considerado crime desde 1998, com a pena de multa e detenção de 3 meses a 1 ano. No entanto, a lei passou por mudanças que tornaram a punição ainda mais severa de 2020 para cá. A pena foi aumentada para maus tratos a cachorros e gatos. Saiu de 3 meses a 1 ano, né, de detenção, agora para 2 anos a 5 anos de reclusão, pagamento de multa e a perda da guarda. Se essa conduta resultar em morte do animal, essa pena de 2 a 5 anos ela é aumentada. O infrator pode pegar uma pena de até 6 anos e 6 meses. Não tem como a gente acostumar com a ausência dele. A casa está vazia, é uma falta muito grande, porque era um filho para mim, né? Eu optei por não ter filhos e ele era meu filho. Já estamos de volta e olha, 1 em cada 4 adolescentes brasileiros faz uso excessivo de jogos de videogame. Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. O Márcio tem 10 anos e não para o jogo no videogame nem para falar. E é assim na maior parte do dia. Você gosta tanto de videogame? É porque ele me deixa feliz quando eu jogo aí, eu gosto de jogar. E é a única coisa que eu tenho que fazer no dia. Esse interesse aumentou na pandemia. E aí o que era apenas diversão virou uma preocupação para a mãe dele. Ele acorda, já pega o celular. Ou já vai para o videogame. E com uma rotina tão ligada nos jogos, os reflexos começaram a aparecer dentro da sala de aula. Isso daqui tudo é porque eu faltei, aí eu não fiz. E não é só isso. O que eu notei também é uma agressividade que ele tá muito grande. No videogame ele grita, ele chora, ele bate, ele chega a quebrar algumas coisas quando está jogando. Segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, 1 em cada 4 adolescentes brasileiros faz uso excessivo de jogos de videogame. O estudo avaliou dados do Ministério da Saúde e envolveu mais de 5 mil jovens. 30% deles atingiram níveis de transtorno de jogo pela internet, que é classificado como doença pela Organização Mundial da Saúde. O que define o excessivo é como o jogo se relaciona com o restante da vida do indivíduo. Geralmente a gente está falando de problemático, então que é uma palavra que eu prefiro, quando outros aspectos da vida dele ficam negligenciados e o jogo começa a ganhar uma participação e outros elementos importantes para uma vida equilibrada, como alimentação, exercício físico, vida social, escola ou trabalho, ficam prejudicados. Esse problema entre jovens brasileiros já é maior do que em outros países que fizeram o levantamento. Por isso, a mãe do Márcio vai procurar ajuda para tirar o filho da frente do videogame. Eu vou procurar a ajuda de um psicólogo e já decidi que vou cortar. Ele ficando triste mesmo, ou chorando, porque eu fico preocupada, porque eu digo, meu Deus, se eu cortar, será que eu não estou causando uma outra dor, uma outra angústia nele? Mas eu vou cortar, eu vou tirar um pouco. A Maria tem 6 anos. Há poucos meses ganhou o primeiro celular de presente. E adivinha? Eu gosto mais desse joguinho aqui. Esse é o meu jogo favorito. E você gosta muito de celular? Como que é isso? Eu gosto bastante. Por que, Maria? É porque tem os joguinhos que eu gosto. É tudo legal. Só que para contornar isso, os pais impuseram alguns limites. Aqui as regras foram definidas desde bem cedo. A Maria só pode ficar no celular durante 40 minutos. Passado esse tempo, ela tem que entregar o aparelho para o pai e aí seguir com as atividades do dia a dia. Hoje, por exemplo, é a vez de fazer a lição de casa. É fácil impor esse limite? Como que é essa negociação entre pai, mãe e filha? É bem difícil. É bem difícil, porque hoje tudo é isso, né? Tudo é tecnologia. Então, para a criança, isso parece que é como se fosse entrar no mundo mesmo da fantasia deles, né? E é bem difícil a gente colocar um limite para ela. A gente briga aqui em casa, assim, vai, entre aspas, pra gente deixar esse limite. E se, por exemplo, o papai e a mamãe chegar e falar assim, agora não pode mais jogar celular, o que tem que fazer? Eu dou o celular pra eles. Porque senão? Ou senão eu não pego mais ele. Na sua opinião, quais as principais conquistas que o Brasil teve nesses 200 anos de independência e a sua importância, né?
Democracia, com certeza, né? Acho que foi o mais importante aí no decorrer de todos esses anos, né? Acredito que o Brasil evoluiu bastante na questão de educação. Ainda precisa melhorar bastante, né? Isso é óbvio. Mas estamos evoluindo para um país melhor, com toda certeza. Para um Brasil como ele foi, descoberto, explorado, eu acho que até que a gente chegou num ponto que dá para ir para frente. A Avenida Paulista, palco tradicional de manifestações populares, ficou lotada no dia do bicentenário da independência. A chuva não foi problema num dia especial para o país. A concentração começou por volta das 10 da manhã no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. As cores do Brasil se espalharam por toda a Avenida Paulista. Nós somos brasileiros, né? E temos que aproveitar essa oportunidade para dar um recado aí para a nossa juventude, né? Acho que é o momento da gente se impor e lutar pelo aquilo que a gente quer, pelo Brasil que a gente quer. E as crianças foram um show à parte. Muitas vestiam o verde e amarelo da bandeira do Brasil. A Isadora sempre acompanha os pais nos eventos comemorativos. Eu tenho um legado a deixar. Eu tenho uma filha pequena, 2 filhos rapazes e quero ver meus netos viver num país melhor. Toda a extensão da Avenida Paulista foi interditada para o 7 de setembro. Os primeiros quarteirões das ruas que dão acesso a ela também. Apenas a circulação de pedestres foi permitida na região. Do alto dava para ver grande parte da avenida tomada pela multidão. Não, nós somos livres hoje. É isso que eu estou zelando, pela nossa independência. Em São Paulo também foi realizado o Grito dos Excluídos, que é uma manifestação organizada por movimentos sociais e centrais sindicais desde 1995. O grupo se reuniu na Praça da Sé, região central da cidade, e distribuiu café da manhã para 5.000 pessoas em situação de rua. O que temos visto nos últimos 3 anos é um resgate do patriotismo, que não tem nada a ver com nacionalismo. Pessoas de todas as idades, famílias inteiras nas ruas usando as cores do país. Até o 1º de maio, antes dominado por sindicatos e pela cor vermelha, já foi tomado pelo verde e amarelo. Povo na rua, de forma ordeira e pacífica, será sempre democrático. E quem disse que os atos de hoje seriam um termômetro para medir o fascismo no Brasil, deve estar por aí cantando o hino nacional e o hino da independência. Rede TV News de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite.